Você conhece a forma mais impactante de responder a alguém que te desvalorizou? Não se trata de insultos, nem de planos mirabolantes de revanche, tampouco de exibir seu sucesso. É algo muito mais poderoso. O silêncio. Já reparou em pessoas que só te buscam quando querem algo? Elas te negligenciam, te diminuem, desrespeitam sua essência até que você simplesmente deixa de reagir. Então, elas entram em pânico absoluto. Maquiavel revelou um segredo implacável. Enquanto todos gritam, discutem e tentam justificar-se em busca de vingança, os verdadeiros mestres da estratégia optam pelo silêncio. E esse vazio devasta por dentro, abala convicções, desencadeia um colapso na mente de quem te perdeu e achava que te dominava. É a resposta mais dolorosa, porque fere diretamente o orgulho de quem te subestimou. Neste vídeo, você vai aprender os 6 tipos de silêncio que Maquiavel aplicaria para reverter a situação sem dizer nada. Não é sobre retaliação superficial, mas sobre restaurar sua força de maneira definitiva. O último tipo é tão avassalador que poucos ousam utilizá-lo. Assista até o fim. Primeiro, o silêncio da ausência súbita. Você sempre esteve presente, acessível, respondendo, disponível, até que de repente some completamente, sem alertas, sem justificativas, sem alarde, apenas um vazio. Esse é o golpe inicial que desestabiliza quem te desdenhou. Essas pessoas se habituaram à sua presença Sabiam constante. que podiam Te ignorar quando quisessem e te procurar quando precisassem, contando com sua disponibilidade. Essa constância te tornou algo previsível na vida delas. Quando algo previsível desaparece sem motivo, a mente humana entra em crise. Maquiavel compreendia profundamente a psique humana. Ele sabia que as pessoas só dão valor ao que possuem quando o perdem. Mas não é qualquer perda que gera impacto. É uma ausência abrupta, inesperada, sem explicação. Ao se retirar sem dar satisfações, você cria um vazio psicológico impossível de preencher. A pessoa começa a inventar hipóteses, questionar-se, revisitar cada interação, cada momento, tentando decifrar o que aconteceu. A força desse silêncio está na falta de respostas. Você não bloqueia, não discute, não faz discursos sobre como foi ferido. Você simplesmente evapora. Isso provoca uma ansiedade insuportável em quem te menosprezava. No fundo, essas pessoas dependiam do papel que você desempenhava na vida delas. Precisavam de alguém que as validasse, que estivesse disponível, que servisse como plateia para seu ego. Ao remover sua presença, você elimina o cenário, e um ator sem cenário entra em desespero. Elas começam a buscar formas indiretas de contato, verificam suas redes sociais obsessivamente, perguntam sobre você a conhecidos, enviam mensagens disfarçadas para tentar restabelecer a conexão. Tudo isso mascarado de desinteresse, mas por dentro é o caos completo. A genialidade dessa tática é que você não precisa fazer nada além de se ausentar. Não é necessário planejar uma revanche complexa, provar seu valor ou confrontar alguém. Sua ausência faz todo o trabalho psicológico. Quanto mais tempo passa sem você oferecer explicações, mais intenso se torna o desespero. Mas cuidado, esse silêncio só funciona se você realmente desaparecer. Nada de deixar pistas nas redes sociais, fazer comentários indiretos ou buscar atenção de forma velada. Você precisa abraçar a ausência por completo, pois qualquer sinal de interesse que você deixar reduz o impacto desse vazio. As pessoas que te desvalorizaram começam a reescrever a história na mente delas, recordando os momentos bons, minimizando as vezes que te trataram mal, idealizando sua presença. Quanto mais idealizam o que perderam, mais ansiosas ficam para recuperar. Mas você já não está mais disponível. Essa indisponibilidade súbita corrói o ego delas de uma forma que nenhum confronto poderia.
Maquiavel diria que o verdadeiro poder não está em enfrentar seus inimigos, mas em deixá-los se autodestruírem internamente. É exatamente isso que sua ausência provoca. Você semeia a dúvida, a insegurança, o arrependimento, sem dizer uma palavra. O silêncio da ausência súbita é a resposta mais sutil e devastadora, pois ataca a necessidade humana básica de controle e previsibilidade. Segundo, o silêncio da indiferença estratégica. Após sua ausência, chega o momento do reencontro, seja pessoalmente, online ou em alguma situação. Aqui entra o segundo tipo de silêncio, a indiferença estratégica. Não é a ausência total, pois você está presente fisicamente, mas emocionalmente inacessível. Você responde com frieza educada, usa frases curtas, trata a pessoa como trataria um desconhecido, sem rancor, sem mágoa, sem qualquer traço de emoção, apenas um vazio. Esse tipo de silêncio é ainda mais desconcertante que a ausência, pois confirma algo terrível para quem te desdenhou. Você realmente não se importa mais. A ausência poderia ser temporária, ter várias explicações, mas a indiferença é inequívoca. Você seguiu em frente sem olhar para trás. Maquiavel sabia que o ser humano suporta ódio, raiva, até desprezo, porque essas emoções indicam que ainda há conexão, ainda há relevância. Mas a indiferença genuína é insuportável. Ela sinaliza que a pessoa deixou de existir no seu mundo emocional, e isso aniquila o ego de quem achava que tinha controle sobre você. A indiferença estratégica exige domínio emocional total. Você não pode demonstrar prazer no desconforto da pessoa, nem deixar escapar ironias ou olhares de superioridade. Deve ser absolutamente neutro, como se estivesse lidando com alguém irrelevante. Isso é desafiador, porque parte de você pode querer que a pessoa saiba o quanto te feriu, o quanto te injustiçou. Mas mostrar essas emoções seria dar a ela o que ela deseja, relevância. Reagir emocionalmente é confirmar que ela ainda influencia seus sentimentos, e isso é poder. A verdadeira resposta é retirar esse poder por completo. É olhar para quem te desvalorizou e não sentir nada. Quem te feriu espera uma de duas reações: explosão emocional ou reconciliação. A explosão confirma que ela te atingiu. A reconciliação restaura o ego dela e normaliza a dinâmica. A indiferença nega ambas. Não oferece brechas, não dá satisfações, não dá nada. Essa ausência de reação desestabiliza quem esperava causar impacto. As conversas se tornam desconfortáveis. A pessoa tenta extrair respostas de você de todas as formas. Compartilha novidades para despertar interesse, faz perguntas pessoais para recriar proximidade, menciona o passado para provocar alguma emoção, mas você permanece educado, distante, indiferente, e cada tentativa frustrada amplifica o desespero interno dela. Esse silêncio não é sobre frieza forçada ou teatral, mas sobre uma desconexão emocional autêntica. A única forma de alcançá-lo é através de um trabalho interno profundo. Você precisa compreender que quem te desvalorizou não merece espaço na sua vida emocional. É necessário ressignificar o passado e seguir em frente de verdade. Quando você atinge essa indiferença genuína, algo fascinante acontece. Ela deixa de ser uma estratégia e se torna sua realidade. É aí que ela se torna mais poderosa. Porque não é encenação, é verdade. A pessoa percebe que você não está fingindo, que realmente não se importa mais. Essa constatação é a resposta mais dolorosa possível. Terceiro, o silêncio do observador oculto. Agora você entra em um nível mais sofisticado de estratégia. Você não está ausente nem claramente indiferente. Está presente, mas completamente invisível, observando tudo, analisando tudo, sem se envolver com quem te desvalorizou. Esse silêncio é devastador, porque cria uma sensação de vigilância sem confronto.
A pessoa sabe que você está lá, nota seus movimentos, percebe sua presença em espaços compartilhados, mas você a trata como se ela fosse transparente. Você interage com todos ao redor, exceto com ela. Participa de conversas em grupo, mas quando ela fala, você continua fazendo o que estava fazendo, como se nada tivesse sido dito. Maquiavel dominava o poder social. Ele sabia que a exclusão silenciosa em um grupo é uma das formas mais cruéis de justiça psicológica. Ao excluir alguém sem palavras, sem drama, sem confronto, você faz o grupo inteiro notar essa ausência de interação. Isso coloca quem te desvalorizou em uma posição extremamente incômoda. Ela não pode reclamar, porque você não está sendo rude, não está atacando, não está criando conflitos. Você simplesmente não a reconhece. Essa não existência é mais dolorosa que qualquer confronto direto, porque o confronto dá voz, espaço, importância. Ignorar completamente retira tudo isso. A força desse silêncio está na sutileza. Imagine um ambiente de trabalho, uma reunião de amigos, um evento familiar. Você está lá, participativo, presente, contribuindo. Mas, quando chega a vez de quem te desvalorizou falar, você desvia o olhar, verifica algo no celular, ajusta sua postura, como se um impulso natural tomasse conta de você. Não é exagerado, não é óbvio para todos, mas é inegavelmente perceptível para ela. Essa técnica atinge algo primal no cérebro humano, a necessidade de reconhecimento social. Todos precisamos sentir que existimos no campo de visão dos outros. Quando alguém nos trata como invisíveis, isso ativa centros de dor no cérebro semelhantes à dor física. Estudos comprovam isso. Ser ignorado dói tanto quanto uma ferida física. E você está aplicando essa dor de forma precisa, apenas contra quem te desvalorizou. Os outros notam sua cordialidade, sua presença, sua participação, mas com aquela pessoa específica há um vácuo. Quanto mais ela tenta preencher esse vácuo, mais expõe sua tentativa desesperada de reconquistar sua atenção. Ela começa a agir para chamar sua atenção diretamente. Fala mais alto na sua presença, conta histórias para provocar reações, cria situações para forçar uma interação. Mas você sempre encontra uma saída elegante, desviando sem ser grosseiro com os outros, mantendo aquela pessoa na sua zona de inexistência. O silêncio do observador oculto tem outro poder avassalador. Ele permite que você colete informações. Enquanto a pessoa se desespera para existir no seu radar, você observa, quieto, identificando padrões, compreendendo comportamentos, mapeando vulnerabilidades. Você se torna um estrategista silencioso, conhecendo os movimentos do adversário sem que ele perceba o quanto você está analisando. Maquiavel diria que o conhecimento é a maior arma, e você está acumulando conhecimento sem gastar energia emocional, enquanto seu oponente se desgasta tentando romper sua indiferença. É uma posição de poder absoluto, porque você controla o jogo sem parecer que está jogando. Mas há um detalhe crucial: você não pode ceder. Um único momento de fraqueza, uma única reação emocional, e todo o poder desse silêncio se desfaz. A pessoa interpretará qualquer resposta sua como uma vitória, como prova de que ainda pode te afetar. Por isso, o observador oculto deve ser consistente, inabalável, permanente. Com o tempo, algo curioso acontece no ambiente social. Outras pessoas começam a notar essa dinâmica, percebem que você trata todos bem, exceto aquela pessoa específica. Naturalmente, começam a se perguntar o motivo, a observar o comportamento dela com mais atenção, a questionar internamente o que ela fez para merecer esse tratamento. Isso erode a posição social dela sem que você precise dizer uma palavra negativa sobre ela.
Você se torna um espelho silencioso que reflete para o grupo a verdadeira essência de quem te desvalorizou, sem acusações, sem fofocas, sem ataques. Apenas pela ausência de reconhecimento, você comunica muito sobre o caráter dessa pessoa. E o mais devastador, você faz isso sem poder ser acusado de nada, porque tecnicamente não está fazendo nada. Quarto, o silêncio da resposta adiada. Em algum momento, quem te desvalorizou tentará um contato direto, uma mensagem, um e-mail, uma ligação, um pedido de conversa. Aqui entra o quarto tipo de silêncio, a resposta estrategicamente adiada. Você não ignora completamente, porque ignorar de todo pode ser interpretado como mágoa, como uma ferida aberta, como prova de que a pessoa ainda é importante. Em vez disso, você responde, mas no seu tempo, sem urgência, sem prioridade. Essa demora calculada transmite algo brutal. Você não é mais relevante o suficiente para receber atenção imediata. Lembre-se da dinâmica anterior. Quando você estava disponível, provavelmente respondia rápido, se esforçava para manter a comunicação fluida, ficava ansioso se o retorno demorava. Agora, você inverte esse padrão. As mensagens ficam horas sem resposta, às vezes dias. Quando você finalmente responde, é com uma ou duas palavras, sem continuidade, sem abrir espaço para diálogo. Maquiavel compreendia o valor estratégico do tempo. Ele sabia que controlar o tempo é controlar a narrativa. Responder imediatamente sinaliza que a pessoa é prioridade. Demorar horas ou dias indica que ela está atrás de outras coisas mais importantes na sua vida. Essa mudança de prioridade é um golpe direto no ego de quem te desvalorizava. O poder desse silêncio está no tormento psicológico que ele gera. A pessoa vê que você visualizou a mensagem, sabe que você está online, percebe que você está ativo nas redes sociais, interagindo com outros. Mas com ela há uma demora inexplicável. Essa espera a força a ficar na ansiedade, criando hipóteses, questionando-se, aguardando. Cada hora sem resposta é uma hora de desconforto mental. Ela verifica o celular compulsivamente, relê a mensagem enviada várias vezes, tentando identificar se disse algo errado, questionando se você está realmente ocupado ou se está simplesmente a ignorando. Essa incerteza persistente machuca mais do que um corte definitivo, pois prende alguém em um limbo emocional insustentável. Quando você finalmente dá uma resposta, ela é cortês, mas vazia. Um tá bem, um entendido, talvez um falamos depois. Nada que convide à continuidade, nada que sugira a abertura, nada que revele interesse verdadeiro. É exasperante para quem tenta se reconectar. A pessoa busca restabelecer um vínculo e você, com delicadeza, bloqueia essa tentativa. Esse padrão de respostas demoradas e desengajadas cria um ciclo vicioso para quem te desvalorizou. Quanto mais ela insiste em se comunicar, mais clara fica sua vulnerabilidade. Quanto mais evidente sua vulnerabilidade, mais controle você ganha, pois agora os papéis se inverteram completamente. Você, que antes era ignorado, agora decide se concede ou nega atenção, conforme sua vontade. Mas aqui está o ponto crucial. Você não age por revanchismo mesquinho. Você age assim porque realmente tem prioridades maiores. Sua vida mudou. Você encontrou novos interesses, novas conexões, novas metas. A demora nas respostas não é um truque calculado, mas o reflexo natural de ter preenchido o espaço que aquela pessoa ocupava com o que realmente importa. Essa distinção é vital. Se você atrasar respostas apenas para causar sofrimento, isso transparecerá no seu tom. Haverá um toque de desinteresse forçado que pessoas atentas percebem imediatamente. Mas quando você está genuinamente ocupado vivendo sua vida, quando aquela pessoa não é mais sua prioridade,
O atraso é espontâneo e a indiferença autêntica. Maquiavel sugeriu que parecer algo diferente do que se é pode ser útil, mas a estratégia suprema é quando você não precisa fingir, porque realmente se transformou. Você não simula ter coisas mais importantes. Elas existem. Você não força a indiferença. Ela é real. Uma resposta tardia também gera um efeito colateral impactante. Ela faz a pessoa valorizar cada fragmento de atenção que você eventualmente oferece. Quando você, por fim, responde com algo um pouco mais elaborado, quando demonstra um leve interesse em algum tema, isso vira um marco significativo para ela. Cada palavra é dissecada, significados ocultos são buscados e ela se agarra a qualquer sinal de que você ainda a considera minimamente relevante. Essa dinâmica te coloca no comando absoluto. Você se torna o raro, o valioso, o cobiçado. Quem te desvalorizava agora é o necessitado, o inquieto, o que suplica por atenção. A inversão é total, alcançada sem alarde, sem confrontos, sem dramas. Você conseguiu apenas controlando o ritmo e a qualidade das suas respostas. 5. O silêncio da presença ausente. Chegamos a um dos silêncios mais refinados e psicologicamente complexos. Você está fisicamente presente na vida da pessoa, mas emocionalmente está a anos-luz de distância. Não é o silêncio de quem se torna invisível, que simplesmente não reconhece a existência do outro. É o silêncio de quem está lá, interage quando estritamente necessário, mas mantém uma distância emocional tão profunda que a pessoa sente como se estivesse falando com uma sombra do que você já foi. Esse silêncio é devastador em contextos onde o contato é inevitável. Ambientes de trabalho compartilhados, círculos sociais em comum, família, projetos conjuntos. Você não pode sumir ou ignorar completamente. Então, você cria uma presença que existe apenas na forma, sem substância. Você se torna uma máscara de cortesia, sem qualquer essência por trás. Maquiavel entendia profundamente o uso de máscaras sociais. Ele sabia que, às vezes, o poder está em permanecer no jogo sem realmente participar, em estar presente sem estar disponível, em se envolver sem se entregar. Essa habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, é uma arte dominada por poucos. Ao praticar o silêncio da presença ausente, suas interações se tornam puramente funcionais. Você aborda apenas o indispensável, responde apenas o que foi perguntado, não compartilha detalhes pessoais, não expressa emoções, não cria espaço para conexão verdadeira. Você se transforma em um modelo de polidez sem alma, tratando interações sociais como tarefas burocráticas. O que torna isso tão inquietante para quem te desvalorizou é que ela percebe a diferença. Ela nota que com outras pessoas você é caloroso, ri, compartilha, se abre, mas com ela há uma barreira invisível, porém impenetrável. Você está lá, mas não está de verdade. Essa ausência presente é mais dolorosa que uma ausência total. A pessoa começa a se esforçar, cada vez mais desesperada, para romper essa barreira. Ela tenta forçar momentos de proximidade, traz à tona assuntos que vocês dividiam, faz alusões ao passado para reacender alguma conexão emocional. Mas você permanece educado, superficial, funcionalmente cortês, sem jamais permitir que ela cruze essa distância que você criou. O que torna esse silêncio particularmente cruel é que ele não oferece nada para a pessoa se agarrar. Ela não pode te acusar de grosseria, porque você não é rude. Não pode dizer que você a ignora, porque você responde. Não pode reclamar que você causa problemas, porque você mantém tudo funcionando normalmente. Mas ela sente profundamente que algo essencial mudou. E esse algo é sua presença emocional, que simplesmente não existe mais.
Maquiavel diria que o verdadeiro poder está em fazer as pessoas sentirem sua influência sem conseguirem apontar exatamente o que você faz. É exatamente isso que o silêncio da presença ausente alcança. Você controla completamente a dinâmica emocional, mas de forma tão sutil que a pessoa não consegue nomear o que está acontecendo. Ela apenas sente o vazio, a distância, a ausência de algo que não sabe como recuperar. Esse silêncio exige uma disciplina emocional rigorosa, porque você estará constantemente exposto a gatilhos que poderiam te fazer reagir. A pessoa vai dizer coisas, fazer coisas, tentar provocações discretas para quebrar sua couraça de distanciamento e você precisa se manter firme, sustentando essa polidez vazia, essa presença sem presença, esse contato sem conexão. Com o tempo, algo curioso acontece. A pessoa desenvolve uma espécie de ansiedade crônica em relação a você. Cada interação com você vem carregada de tensão, uma preparação mental para enfrentar a barreira que ela sabe que encontrará. Essa antecipação constante de rejeição emocional vai minando o equilíbrio psicológico dela de forma lenta, mas implacável. Ela começa a questionar tudo. O que fez para merecer esse tratamento, se há como reverter a situação, se outros percebem essa distância, até a própria sanidade, porque tecnicamente você não está fazendo nada de errado, mas emocionalmente ela se sente rejeitada de uma forma que não consegue explicar ou justificar. O silêncio da presença ausente também te coloca em uma posição privilegiada de observação. Enquanto mantém essa distância segura, você enxerga com clareza quem aquela pessoa realmente é. Sem o apego emocional que antes obscurecia sua visão, sem a necessidade de aprovação que te fazia ignorar sinais de alerta, você finalmente vê a verdade crua sobre o caráter dela. Muitas vezes, essas observações confirmam que sua escolha de criar essa distância foi acertada. Você percebe padrões de comportamento tóxicos que ela repete com outros, nota como ela manipula, usa, descarta. Cada insight reforça sua decisão de manter essa barreira emocional intacta, não por vingança, mas por autopreservação. Maquiavel falava sobre proteger seu estado interno de ameaças externas, e o silêncio da presença ausente é, em essência, uma fortaleza emocional. Você ergueu muros tão altos e sólidos que nada do que ela faz te atinge. Ela pode tentar atacar, seduzir, manipular, provocar, mas tudo esbarra nesse muro de distanciamento e não penetra. A beleza desse silêncio é que ele se torna natural com o tempo. No início, você precisa se esforçar para manter a distância, para não recair em velhos padrões de interação. Mas com o tempo, essa distância vira sua nova realidade. Você não precisa mais fingir indiferença emocional. Ela se torna genuína. Você não precisa se lembrar de sustentar a barreira, porque ela já faz parte de como você lida com aquela pessoa. E quando chega nesse ponto, quando o silêncio da presença ausente deixa de ser estratégia e se torna sua verdade, algo extraordinário acontece. Você está finalmente livre. Livre da necessidade de aprovação daquela pessoa. Livre da dor pelo que ela fez. Livre da raiva pelo desprezo que sofreu. Você está em paz, vivendo sua vida com aquela pessoa ocupando o menor espaço possível no seu universo emocional. Para quem te desvalorizou, essa evolução é o golpe mais doloroso, porque ela percebe que perdeu completamente a capacidade de te afetar. Ela se tornou irrelevante, e a irrelevância é a morte do ego. É pior que ódio, pior que mágoa, pior que qualquer emoção negativa, porque sentimentos negativos pelo menos significam que você ainda importa. Ser irrelevante é a prova de que você avançou tão completamente que ela deixou de ter qualquer peso na sua vida. 6. O silêncio do adeus final. Chegamos, por fim, ao silêncio mais poderoso, definitivo e avassalador.
O silêncio do adeus final não é sobre ausência temporária, indiferença momentânea ou distanciamento estratégico. É sobre um fechamento irreversível. É sobre decidir, de forma consciente e inabalável, que aquela pessoa não tem mais lugar na sua vida e comunicar isso não com palavras dramáticas, mas com ações silenciosas e absolutas. Esse é o silêncio que Maquiavel reservaria para situações em que a coexistência é impossível, onde a presença do outro se tornou não apenas indesejável, mas genuinamente prejudicial ao seu bem-estar e crescimento. É uma decisão tomada não por impulso ou desejo de retaliação, mas por uma necessidade estratégica de proteger sua paz e seu futuro. O adeus final começa com uma reestruturação total da sua vida para eliminar qualquer ponto de contato. Você ajusta seus horários para evitar cruzamentos com a pessoa. Reconstrói seu círculo social, priorizando quem não tem laços com ela. Redefine seus espaços e ambientes para que não haja mais interseções. E faz tudo isso sem proclamar, sem justificar, sem dar explicações. Simplesmente acontece. O poder avassalador desse silêncio está em sua natureza irrevogável. Diferentemente dos outros silêncios que deixam portas entreabertas ou possibilidades de reconciliação, este as fecha completamente. É como se você tivesse decidido que aquela pessoa não existe mais no seu universo, não de forma dramática, mas prática e absoluta. Quando quem te desvalorizou percebe que está diante de um adeus final, o sofrimento é insuportável, porque ela entende que não é uma fase passageira, não é uma mágoa temporária, não é um jogo psicológico. É real. Você está, de fato, eliminando-a da sua vida para sempre, e essa percepção desencadeia um pânico existencial, confrontando-a com a irreversibilidade das consequências de suas ações. Maquiavel sabia que o maior medo humano não é a dor, mas a perda definitiva. Podemos lidar com sofrimento temporário, processar conflitos, aceitar exclusões momentâneas, mas a ideia de que algo terminou para sempre, de que não há mais chance de reparação, de que a porta se fechou de vez, toca em um terror profundo que abala as estruturas mais íntimas da psique. O adeus final é brutal. Você decidiu que sua vida é fundamentalmente melhor sem aquela pessoa. Não apenas melhor no momento, mas estruturalmente melhor. Essa mensagem atinge o cerne do ego de quem te desvalorizou de uma forma que nenhum outro silêncio consegue. Ela não pode mais se iludir achando que você está apenas magoado e vai superar, ou que está jogando e vai se cansar. O que torna esse silêncio tão poderoso é que ele força a pessoa a encarar sua própria responsabilidade. Ao se afastar definitivamente, sem alarde, sem acusações, sem brigas, você a deixa sozinha com a consciência do que ela fez. Não há como desviar a culpa. Não há como pintar você como o vilão. No fundo, ela sabe que te perdeu porque te tratou mal. E essa consciência é um peso permanente que ela carregará. Há sinais claros de que você está praticando o adeus final. Mesmo sem verbalizar, você para completamente de acompanhar a vida da pessoa. Não olha mais suas redes sociais, não pergunta sobre ela a conhecidos em comum, não demonstra qualquer curiosidade sobre o que acontece com ela. Porque quando você fecha um capítulo, não fica relendo as últimas páginas. Você fecha o livro e o guarda. Também deixa de falar sobre ela. Não conta histórias que a envolvam. Não comenta o passado compartilhado, não menciona seu nome, nem em contextos neutros. É como se aquele período da sua vida tivesse sido arquivado em um canto tão profundo da sua memória que não tem mais relevância no presente. Quando alguém a menciona, você muda de assunto naturalmente, sem desconforto, apenas sem interesse. O adeus final também envolve apagar todos os vestígios físicos e digitais. Você não guarda fotos, não mantém presentes,
Não preserva mensagens ou lembranças. Não por raiva ou vontade de esquecer, mas porque está construindo uma nova vida e não há motivo para carregar o peso do passado. É uma purificação silenciosa, um ritual de libertação. Maquiavel diria que o verdadeiro poder está em dominar seu próprio território, sua vida, suas escolhas. E o adeus final é o exercício supremo desse poder. Você não tenta mudar a outra pessoa, puni-la ou ensinar uma lição. Você simplesmente decide com quem quer compartilhar seu tempo limitado nesta vida e escolheu que não é com ela. O que se passa na mente de quem te desvalorizou quando ela percebe esse adeus final? É uma jornada de caos emocional. Primeiro, a negação, a crença de que é temporário. Depois a raiva, a tentativa de culpar você por ser extremo. Em seguida, a barganha, tentativas desesperadas de negociar uma chance. Depois a depressão, o confronto com a perda real. E por fim, talvez a aceitação, mas uma aceitação amarga, marcada pela consciência do que foi perdido por culpa própria. Mas o ponto crucial é que você não está acompanhando essa jornada. Você já partiu. Está vivendo novos capítulos, construindo novas relações, desenvolvendo novas versões de si mesmo. O silêncio do adeus final não é sobre ela, é sobre você. É sobre decidir que você merece mais, que sua paz é inegociável, que sua vida não tem espaço para quem te diminui. Esse silêncio exige coragem, porque você está queimando pontes. Está se comprometendo com uma decisão sem volta, o que pode ser assustador, especialmente quando ainda guarda memórias boas, momentos em que a pessoa não era tóxica. Mas Maquiavel diria que o sentimentalismo mal direcionado é a ruína de qualquer estratégia. Você precisa ter a frieza de avaliar: essa pessoa agrega ou prejudica minha vida? Se a resposta é prejudica, a decisão está tomada. O adeus final também liberta, paradoxalmente, a pessoa que ficou. Ao se afastar de forma tão absoluta, você a força a olhar para si mesma. Sem você como distração, sem a possibilidade de te reconquistar como meta, ela precisa enfrentar seus próprios demônios. E às vezes, esse é o maior presente que você pode dar, mesmo que ela leve anos para perceber. No fim, o silêncio do adeus final é sobre autodeterminação. É sobre decidir intencionalmente que tipo de vida você quer viver e com quem quer vivê-la. É sobre estabelecer padrões inegociáveis de como você permite ser tratado. É sobre ter coragem de fechar portas, mesmo quando o mundo te diz para deixá-las entreabertas. É sobre confiar no seu próprio julgamento do que é melhor para você. E, quando você fecha essa porta de vez, quando pratica esse silêncio final e mais poderoso, algo extraordinário acontece. Você está verdadeiramente livre. Livre da expectativa de mudança, livre da esperança tóxica, livre do ciclo de decepção. Você está disponível para construir relações saudáveis com pessoas que te valorizam desde o início. E essa liberdade, essa paz, é o maior presente, não para quem te desvalorizou, mas para você mesmo. Porque no fim, a melhor vingança não é fazer o outro sofrer, é estar genuinamente feliz sem ele. Cuide-se e até breve.